Então agora a gente já está gravando. Então a gente vai enviar, né, esse PDF. Se não me engano, são entre 30 a 40 páginas em média ou mais, tá? Não pequenininho, mas assim, eu peguei com uma letra um pouco maior também para facilitar a leitura. Então, podem ler devagarzinho e riscando, sabe? Eu gosto muito de riscar. Meus livros são todos rabiscados, gente. Eu adoro rabiscar. Puxa seta, tira dúvida, marca texto. A gente lê assim, assim que a gente aprende e vai ficando mais bacana, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olha aqui, ó. Mônica chegando, boa tarde. Tudo bem? Ah, outro dia eu que estava no salão, Mônica. Foi mesmo? Tudo bem? Fiz uma reunião com as meninas no salão. Fim de ano está chegando, temos que estar plenas e poderosas. Pois é. Então, pode ficar à vontade aí, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Olha, com certeza você vai estar fazendo você ativa, né, Lê? Tá compartilhando aí? Foi uma ideia da Joyce. Assim. Deu certinho? Certinho. Para poder pedir ajuda para os nossos resgatados. Deve mais livre mesmo. Então, vamos lá. Como eu já comecei aqui colocando para vocês, a gente vai dar uma conversada sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Ele é de 1º de outubro de 2003. Então, se a gente pensar, é relativamente recente, com todas as outras mudanças que a gente teve, né, legais no nosso país. É um estatuto que já poderia ter sido inserido no nosso ordenamento, né, porque tem previsão nos direitos humanos e nos tratados de direitos humanos que a gente assinou, como eu já havia falado nas aulas passadas. Então, quando um país assina um tratado que prevê esse tipo de proteção, é obrigação desse país, né, criar uma lei, legalizar essa situação. A gente tem, então, hoje o Estatuto da Pessoa Idosa, infelizmente não tão bem aplicado, mas que a gente continua lutando aí para que tudo seja aplicado direitinho. Eu coloquei um trecho de uma musiquinha aí, que vai hoje para vocês também, tá? Fala assim: quando alguém me chamar de velho, sorria cantando assim: sou velho e sou feliz, mas velho é quem me diz. Porque velhice é um estado de espírito, né? Então, assim, vocês vão ver, a letra é muito bacana, a gente também vai mandar a letra para vocês, né? Oi, quem acabou de chegar? Maria do Carmo, tudo bom? Então, essa musiquinha... Tudo bem, obrigada. Essa musiquinha vai hoje para vocês também, porque a primeira coisa que eu quero falar, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é que velhice é um estado de espírito, né? Pessoalmente falando, me tornei a avó tem 6 meses, gente. Falei com meu filho que era totalmente desnecessário, que eu não estava preparada para isso. Mas é isso. Mas já estou usando a meu favor, tá? Porque eu ouvi e falei, eu sou avó, você me respeita. Então é isso aí. Velhice é um estado de espírito, a gente tem que desmistificar, né, essa situação. Quando a gente fala pessoa idosa, né, a gente vem de uma cultura de visualizar as pessoas mais velhas de uma maneira que a gente não deveria visualizar, né? Eu tenho outro exemplo, eu sou praticante de CrossFit. Todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente do pneu que eles falam que a gente roda por aí. No meu horário, a grande maioria das pessoas são pessoas entre 50 e 70 anos. Assim, é impressionante como quando chegam as pessoas mais novas, né, para treinar com a gente e fica assim olhando, assustado, porque a gente está lá praticando atividade física, né, e os novinhos acham que só eles aguentam levantar peso e a gente está lá. Então, velhice é um estado de espírito. E quando a gente pergunta quem é pessoa idosa, legalmente falando, o que a gente coloca?
Para a Organização Mundial de Saúde, né, que é a OMS, a gente ouviu muito falar deles nesse período de pandemia. Então, para eles, pessoa idosa é todo indivíduo com mais de 60 anos. E o Estatuto da Pessoa Idosa segue essa mesma linha. Isso vive em discussão porque a gente vai ver várias leis locais colocando alguns direitos para idosos acima de 65 anos, né? A gente vê muito impasse com relação a ônibus, né? Acima de 70 anos, algumas leis, mais lá na frente a gente vai falar alguns exemplos. Enfim, via de regra, mundialmente falando, né, e baseado também em tratados internacionais, a pessoa idosa, né, que seria a terceira idade, seria a partir dos 60 anos, tá? O órgão responsável pelo direito dos idosos é a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tá? Aqui no nosso país, tá? Ô, gente, eu vou pedir para vocês só colocarem o microfone no mudo, que tá interferindo um pouquinho para escutar, tá? Vou dar sequência aqui. Então, falando mais propriamente do Estatuto. Vou ler e a gente vai comentar, tá? De maneira direta, os direitos das pessoas idosas são um conjunto de princípios e regras que têm como objetivo garantir a qualidade de vida, a dignidade, a proteção da população idosa, possibilitando o exercício da sua cidadania. Isso aí é aquilo que a gente coloca teoricamente, tá? Vocês vão ver no artigo 3º, né, quando vocês receberem o estatuto, lá tem um resumo do que a gente chama de direitos fundamentais da pessoa idosa, tá? Então lá tá falando do direito à vida, à educação. Deixa eu só entrar. Boa tarde, Raimunda. Tudo bem? Então, assim, no artigo 3º do Estatuto, a gente vai ter lá a relação do direito à vida, à alimentação, à cultura, à educação, que é um dos direitos que vocês estão usufruindo nesse momento, transporte, acesso à justiça. Então, vocês, se tiverem como vocês anotarem aí no cantinho, ou depois vocês reverem a aula, no artigo 3º vocês vão ver esse resumo, que são dos direitos fundamentais, né, da pessoa idosa. Vamos seguir. E aí é uma parte muito importante. Não tem como a gente ver item por item, artigo por artigo, né, no tempo que a gente tem de aula. Mas o que é muito importante a gente discutir são os crimes contra as pessoas idosas, tá? Assim como na Lei Maria da Penha, muitas pessoas não conseguem estabelecer esses crimes de forma clara, tá? Então, ele é elencado direitinho, né, a partir do artigo 95, de forma bem minuciosa, justamente por isso. Os crimes que a gente tem no nosso Código Penal são crimes que foram elencados, né, a uma quantidade maior de anos e não incluíam crimes específicos, né, como feminicídio, que hoje em dia foi incluso, né? Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, hoje a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, vários crimes que ocorriam e a gente não tinha como julgar alguém porque ele não era previsto numa lei, né? Porque o direito penal dá essa garantia. Você não pode ser julgado por um crime que não existe. Então, se esse crime não está escrito, ele não existe. Então, é muito importante que sejam elencados e que as pessoas compreendam esses crimes. Porque tem muita coisa que é crime e a pessoa acha que não é crime, tá? A gente passando aqui, os principais crimes, e são crimes que, geralmente, as pessoas não conhecem ou não entendem como crimes. Omissão de socorro. Quando uma pessoa idosa, por exemplo, passou mal, ela está em casa e passou mal, ou o parente, ou qualquer outra pessoa que tenha acesso a essa situação, não toma nenhum tipo de atitude, isso é crime. A pessoa, ela não pode se abster. Olha, eu não vou intervir nisso. Isso é crime. O fato dela não intervir nessa situação é crime. E aí a gente coloca essa omissão de socorro de forma bem específica, porque já existe a omissão de socorro na nossa rotina diária.
Mas a gente visualiza assim, um carro bateu, a pessoa tá caída, eu não ajudo, isso é omissão de socorro. E não é só nesse sentido. Então, se uma pessoa idosa ela está passando mal, a gente tem como obrigação, independente da idade, independente da condição que a gente esteja, é obrigação que a gente preste socorro a essa pessoa, tá? Apropriação de bens. É muito complicado a gente discutir esse crime, porque, na maioria das vezes, quem comete esse crime é um familiar. Infelizmente, são pessoas próximas à pessoa idosa. Então, a gente vê um filho, um primo, um sobrinho, um irmão se apropriando dos bens, sabe? Às vezes aproveitando não só o fato da pessoa ser idosa, ou às vezes ela está debilitada de alguma forma. Ou às vezes dela não ter conhecimento sobre algumas situações. A pessoa vai lá e fala assim, olha, assina essa procuração para mim, para eu resolver algumas coisas para você, para te ajudar. Esse crime é muito recorrente e, infelizmente, por ser realizado por pessoas muito próximas a nós, as pessoas não denunciam. Porque eu não vou denunciar meu filho, eu não vou denunciar meu irmão, sabe? E a gente tem que trabalhar na nossa cabeça que é um crime. Por mais que doa, por mais que a gente fique chateado. E aí entra em outra questão, né, que é as de maus tratos e a de abandono, porque quando a gente fala de maus tratos, a gente pensa assim, é quando alguém deixa a pessoa idosa lá, jogada, sem comer, sem cuidar da pessoa, e não é só isso, sabe? Violência física, a gente sabe claramente que é um crime, assim como na Lei Maria da Penha. E assim como a Lei Maria da Penha, dar medicamentos em excesso para um idoso é um crime, sabe? Violência psicológica, quando vira e fica falando assim, olha, eu vou te colocar numa casa de repouso, eu não aguento mais, você não presta para nada. Isso é crime. A sociedade tem que entender que um crime não necessariamente tem que estar num furto, numa subtração, numa violência física, tá? Eu estou comparando muito com a Lei Maria da Penha, porque vários artigos da Lei Maria da Penha são usados em outros crimes, né, que não previam, por exemplo, medida protetiva. A pessoa idosa tem direito à medida protetiva. A gente mandou esse videozinho para vocês, tá? Então a gente tem que ampliar, porque hoje o direito caminha de uma forma uniforme. Vários ramos do direito caminham juntos. Então, essa medida protetiva, que muita gente imagina que é dada só à mulher em situação de violência, também é fornecida a um idoso em situação de violência. E situação de violência não é só violência física. Então, quando uma pessoa vira para uma pessoa idosa e fala, você não vai comer hoje porque você me irritou, isso é crime. É crime. Não existe isso, tá? A partir de hoje, se alguém conversar fiado com vocês, vocês dão um grito, gente. Não deixa. É crime, ponto final. Não tem essa conversa, não. Muita gente vê e fala assim, ó, todo mundo, a gente tá vendo todo mundo aqui, né, na telinha, todo mundo forte, bem de vida, graças a Deus, né, levando a vida numa boa, e aí as pessoas não visualizam como pessoa idosa. Acima de 60 anos é pessoa idosa, independente da condição física ou psicológica da pessoa. Muita gente vira, mas ele tá melhor que eu. Azar dele, manda ele se cuidar. A lei prevê isso e ponto final. Não tem isso de te discriminar numa fila, que a gente ouve risadinha no banco, quando a gente tem a fila de preferencial, então você vê gente torcendo o nariz, deixa torcer nariz, é direito. Não tem que ter vergonha de fazer jus aos seus direitos. Muita gente torce o nariz, muita gente olha com cara torta e fala... Eu já ouvi, gente, em fila de banco, uma menina mais novinha, assim, entre seus 18 e 20 anos, comentando, desse jeito, né? Olha lá, a velha tá com um salto maior que eu e tem prioridade na fila. A azar é dela se ela não aguenta andar no salto alto. Nós adoramos um salto e vamos ficar
com o nosso direito em cima do salto, sem descer do salto. Entendeu? É direito. A azar é dela se ela não aguenta um salto. Não deixa, tá? Então, assim, é crime, piadinha, ofensa, sabe? Isso tudo é crime. Se você quiser chamar a polícia, na hora você pode chamar, porque tá lá escrito na lei lá que é crime. Ponto final. Não temos ter que ver ninguém, independente do tipo de direito, não tem que ter vergonha dos seus direitos. Pessoa idosa não tem que ter vergonha do seu direito, mulher não tem que ter vergonha do seu direito, criança não tem, apesar que criança não esquenta a cabeça com isso, mas a situação é essa. A gente tem direito e azar de quem tá achando ruim. Azar. A gente não vai ter vergonha disso, não. Então, a partir de hoje, vocês têm que entender o seguinte: crime contra a pessoa idosa não é só violência física. Violência psicológica, piadinha, ofensa, é crime previsto em lei. Tem lá pena. Tá lá, vocês vão ver lá, ó, procura lá no estatuto, a partir do artigo 95. Tá lá, ó, pena de quantos anos? Tem cadeia, sim. Então não é brincadeira, tá? Então vocês podem ficar, assim, com a mente aberta para esse tipo de situação, porque infelizmente, culturalmente, a gente não visualiza essas violências como violência contra a pessoa idosa. Eu trouxe para vocês alguns links de direito de família e posteriormente também com o direito penal, coisas que são muito importantes serem ditas, que já eram garantidas no direito de família e que foram mais ressaltados no Estatuto da Pessoa Idosa. Pessoa idosa em situação de vulnerabilidade tem direito de receber pensão alimentícia. Isso é uma dúvida muito grande, porque a gente costuma ver ação de pensão para crianças, sabe? Então, se você conhece uma pessoa idosa que está em situação de vulnerabilidade, o que é isso? Às vezes tem uma doença degenerativa, né? A gente pode falar em Alzheimer, a gente pode falar em uma pessoa idosa que perdeu o emprego e não é fácil arrumar emprego depois de determinada idade, a gente sabe disso. Então, várias dessas situações são consideradas vulnerabilidade, tá? E não tem que ter vergonha de entrar na justiça para pedir pensão pro seu filho, não. Vocês educaram seus filhos e se os filhos te abandonam em situação de vulnerabilidade, é obrigação deles prestar alimentos, tá? Esse termo prestar alimentos quer dizer o nosso famoso pagar pensão. Então, tem direito sim. E isso vocês podem ver que não tem nem a imposição da idade que já veio discriminada do Estatuto, que é a partir de 60 anos, tá? Outra situação. Gente, por favor, vou fazer um parêntese, para ninguém falar assim, olha, eu tive uma aula de direito e eu já sei que eu posso aprontar doidado, que eu tenho algumas prerrogativas no direito de família e no direito penal, tá? Então, a gente olha, cuidado como que a gente vai usar essas informações. Falando de regime de bens, que é aquele regime que a gente escolhe durante o casamento, tá? Geralmente, a gente vai casar, tá lá, via de regra, comunhão parcial de bens. Idosos a partir de 70 anos de idade não escolhe qual que é o regime de bens, tá? A lei impõe que seja separação total de bens. Não adianta, não tem discussão. Você pode chegar e falar assim, olha aqui, eu quero casar e eu quero dividir tudo com a minha companheira ou com o meu companheiro. Não pode, tá? Isso é uma proteção que veio, tá, para a pessoa idosa, que após os 70 anos o casamento seja feito por regime de total de separação de bens. Por quê? Para evitar o famoso golpe do baú. Que a gente sabe que ainda existe e não é só com a pessoa idosa, né? Mas a lei entende que a pessoa idosa, a partir de 70 anos, emocionalmente o vínculo dela pode ser maior, né? Então, eles falam assim, olha, a pessoa está totalmente emocionalmente envolvida, então é mais fácil da pessoa passar a perna nela. Então, a lei garantiu, olha, ninguém é proibido de casar. Você pode casar com seus 150 anos, mas a partir dos 70, o regime de separação de bens é total. Separação total de bens.
tá? Isso aí é um meio de proteger a questão financeira, a questão, né, deixa eu permitir aqui a Carmen. Boa tarde, Carmen. A Carmen entrou aí com a gente. Então, quando o Código Civil coloca que se você tem mais de 70 anos, você só pode casar com separação de total de bens, é uma proteção para a vida financeira, tá, da pessoa idosa. Uma terceira observação que eu coloquei é a proibição da pessoa idosa por pagamento de pensão. Tá? Também uma dúvida muito recorrente em direito de família, que o pessoal fala assim, olha, meu filho não está pagando pensão, eles podem cobrar de mim? E aí é um desespero danado. Gente, não é assim que funciona, tá? Quando um filho não paga pensão, para que essa pensão seja cobrada dos avós, né, tem todo um trâmite e todos os requisitos. Inclusive, o juiz pensa assim, olha, ele não tem condição de pagar a pensão, por quê? Ah, porque ele está desempregado. Azar é o dele. Ele se vira. Ele cata latinha, papelão, mas a responsabilidade é dele. Ele tem 2 braços, 2 pernas e condição de pagar a pensão, ele vai pagar a pensão, tá? Para poder atingir os pais desse devedor de pensão, tem que ver se ele não tem condição de trabalhar e ele não tem condição de prestar essa pensão. Então, até chegar aos avós, já tem uma escadinha para subir. E se chega aos avós, né, a lei garante que, se não há o pagamento de pensão, não tem prisão civil, que é a prisão que ocorre quando a pessoa não paga pensão para os filhos, tá? Então, não tem prisão civil. Ah, eles podem leiloar bens, eles podem bloquear a conta bancária, mas nunca vai haver prisão civil nesse caso, tá? Isso é uma garantia que a lei trouxe também para proteger a pessoa idosa, porque na realidade, via de regra, ela não tem nada a ver com a situação do filho, né, com o neto. Vamos falar dessa forma. Com relação ao direito penal, trouxe umas observações que vocês também devem saber e a gente vê na nossa rotina assistindo os jornais, tá? Uma pessoa, quando é condenada e ela tem acima de 70 anos, eu coloquei essas observações porque o Estatuto da Pessoa Idosa coloca 60 anos. E o direito penal já previa algumas situações a partir dos 70 anos. Então, a gente tem que se atentar que vai ter essa variação de idade também, de acordo com cada diploma legal. Então, a gente vê aí que no Código Penal o principal benefício é com relação à prescrição. O que é prescrição? Quando uma pessoa comete um crime, o Estado tem um período de tempo para cobrar esse crime dela. Um período para processar essa pessoa, um período para julgar essa pessoa. Então, o Estado não fica o tempo que ele quiser e depois 50 anos ele pode condenar, não. Tá? Cada crime tem um prazo prescricional. Ah, o crime prescreve em 20 anos. O Estado tem 20 anos para julgar e condenar ou não essa pessoa. Se esses 20 anos passaram, esse crime prescreveu. Não pode ser mais julgado. E quando a gente fala de pessoas acima de 70 anos, esse prazo cai pela metade. Tá? Então, se o prazo prescricional é de 20 anos, ele passa a ser de 10 anos. Tá? E aí, o que o Código Penal pensou? Em questão de humanização. Supõe-se que a pessoa de 70 anos, ela já viveu tudo que ela tinha que viver, ela já prestou o seu serviço para a comunidade, ela está a caminho do fim da vida. E aí, a gente tem que colocar para o Estado que ele tem que ter uma atenção especial para essa pessoa, independente dela ter cometido crime ou não. Como, por exemplo, em ações judiciais, a prioridade de tramitação é da pessoa idosa. Pessoas acima de 60 anos, se tem lá 1000 processos e uma pessoa acabou de entrar e ela tem acima de 60 anos, o processo dela vai para cima. Igual uma fila de prioridade. Então, a visão legal é prioridade em todas as situações de lei, tá? E o Código Penal traz isso também. Ah, mas a pessoa cometeu o crime. Sim, ela cometeu um crime. Mas o Código Penal, ele é protetivo, vamos falar assim. Ele garante que os direitos que as pessoas que cometeram crime sejam resguardados, tá? E aí a gente coloca diminuição de pena. É o que a gente chama de atenuante.
Uma pessoa que cometeu crime de 70 anos em diante, assim como uma pessoa que comete crime de 21 anos para menos, eles têm um atenuante, tá? É uma redução na quantidade de anos que ele vai ser condenado, tá? Então, isso também é uma proteção a essa situação de humanidade. Isso tem para menores de 21 anos e para maiores de 70. Vendo essa idade no momento do crime. Se o crime foi cometido e a pessoa tinha 69 anos e foi julgada e já tinha 72, essa atenuante não vale, tá? Essa atenuante é para o momento do crime. Se no momento do crime a pessoa tinha 70 anos para mais ou 21 anos para menos, essa atenuante incide, né, no cálculo da pena. Terceira coisa, crimes mais gravosos. Essa atenuante, geralmente, ela é trabalhada, o juiz analisa essa atenuante, tá? Sendo que pode ter até, a gente usa um termo que a pessoa não vai ter a execução da pena. O que é execução da pena? Você foi condenado a um crime de até 4 anos. Você é maior de 70 anos. Você já tem o direito atenuante. E o juiz ainda pode pensar se você vai ter direito à não execução da pena. O que é isso? Olha, você é primário, tem bons antecedentes, mora numa residência fixa, tem prova de que você era trabalhador, carteira assinada, tudo bonitinho, família. Então, eu vou livrar você da execução de pena. Em troca disso, você vai prestar a cesta básica durante um determinado tempo para uma determinada instituição. Isso pode ser feito para crimes de até 4 anos. São crimes que a gente considera crimes de menor potencial ofensivo, tá? E isso é mais fácil para pessoas de acima de 70 anos. Porque a gente também tem esse acordo com pessoas das demais idades, mas tem outras análises a serem feitas, tá? E o que é mais corriqueiro da gente ver nos jornais, principalmente para as pessoas que têm muito dinheiro ou são políticos, é cumprir a pena em regime domiciliar. A gente vê uma turminha cumprindo suas penas em mansões, mas a gente fica revoltado mesmo, mas a situação é acima de 70 anos e de acordo com os requisitos que você tem de vida, bons antecedentes, você pode sim cumprir sua pena em prisão domiciliar, de acordo com a análise do juiz, tá? Então, tudo isso, muita gente fala assim, nossa, mas está passando a mão na cabeça de bandido. Não é essa situação, tá, gente? É uma questão de humanidade e são questões previstas em tratados internacionais, tá? Então, muita gente se rebela, mas todos os presos e pessoas a serem julgadas têm direitos assim como nós, tá bom? Em 2022, teve uma alteração no estatuto que a gente chamava de Estatuto do Idoso. Hoje a gente chama de Estatuto da Pessoa Idosa. Por que isso? Muita gente de cara não visualiza essa diferenciação. É questão de gênero. Hoje a gente discute muito a questão de gênero, a gente discute muito a homossexualidade, a gente discute muito a questão de racismo. E quando a gente fala Estatuto do Idoso, se a gente seguir a literalidade, a gente está falando só dos nossos coleguinhas homens. E quando a gente fala pessoa idosa, nós estamos estendendo a qualquer gênero. Tá? Essa alteração veio, muita gente pode entender como, é mimimi, porque hoje qualquer coisa que a gente discute diante disso é mimimi. Todo mundo já entendeu que é para qualquer pessoa idosa. Mas a gente está querendo mudar as coisas, então vamos mudar direito. Então, ao invés de falar estatuto do idoso, a gente fala estatuto da pessoa idosa. E isso se estende, né, a qualquer gênero, qualquer opção, tá? Então, foi mais uma questão, de humanidade, tá? Então, hoje, a gente tem mesmo a mania de falar estatuto do idoso, estatuto do idoso, estatuto do idoso. Então, cada vez que a gente pudesse substituir a palavra idoso pelo termo pessoa idosa, vai ser muito mais bacana. Tá bom? Então,
a gente finaliza os slides para ir para as discussões, que é o mais legal, né, aqui. Como eu falei com vocês, não tem tempo para a gente discutir item a item, né? Eu dei uma pincelada aí no direito de família e uma pincelada também no direito penal, que costuma ser o mais polêmico de todos. E agora eu quero abrir para vocês, para a gente falar da música que a gente ouviu essa semana, para a gente falar do que eu passei para vocês agora e para ouvir dúvidas de vocês também. E vamos falar, que hoje eu sei que tem muita coisa para falar, tá, gente? Então vocês ficam à vontade. Raimunda. Tá no mudo, Raimunda. Consigo tirar. Lá embaixo tem um microfoninho. Clica no microfoninho. Não tá dando, não? Não. Daqui eu não consigo desbloquear. Ainda tá mudo, Raimunda. Na parte lá É só ela embaixo. apertar. É só ela Lá apertar no embaixo. microfone. É. Tem um Dá um toquezinho. microfoninho. Parece um picolézinho lá embaixo. Dá um toquinho nele, né? Agora ele passou para baixo, deu agora. Aí, deu. Ele estava lá em cima e passou para baixo. Ah, tá. E quando for assim, você clica na tela que ele aparece de novo. Então é isso, que estava em cima da minha foto, agora passou para baixo. Ana Paula, né? Isso. Deixa eu te falar, eu não estava assistindo, porque eu tenho outros eventos aqui na Casa do Idoso, aqui em Sazeda a gente tem, mas hoje eu tive o prazer de estar com vocês. Se falou muito de respeito, de punir, né, a pessoa que não respeita o idoso. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, é caso dividido por mim. Sim. O idoso contra o próprio idoso. A lei Quando vale. por exemplo, quando uma idosa de 80 anos topa um idoso de 65 anos para ele ficar quieto na cama, não dar trabalho, dar menos alimentação para não dar trabalho, porque eu convivo com isso na minha família, mas eu fico morrendo de dó, porque, assim, questão de higiene, ele é super cuidado, mas a questão de alimentação e tratos físicos, assim, palavras, né, psicológica, eu fico muito triste que, infelizmente, existe isso, e é muito pesado. E ele tem um filho que é engenheiro, e tem uma filha também que tem curso superior, mas eles não querem saber dele. Então, ele está com uma irmã, duas irmãs minhas, uma de 72 e a outra de 80. Mas elas dão ele remédio para topar ele, para poder elas saírem, sabe? Às vezes eu fico morrendo de dó, porque ele é todo duro. E ele está com 65 anos. O que acontece? A gente vê vários crimes acontecendo, tá? Independente da idade de quem está cometendo o crime, a pessoa responde por esse crime, tá? Vai ter aquela proteção do direito penal, né, que a gente conversou, mas vai responder. Então, assim, mesmo sendo idosas, elas respondem pelo crime de maus tratos. E os filhos respondem pela omissão. Então, tem crime... Isso, os filhos também estão cometendo crime. Inclusive, um engenheiro da Toshiba, ele não dá o endereço dele, nem a filha dá, eles sempre vão lá, sabe? Aí, esses dias eu entrei em detalhe com ela, chamei a atenção, ela pintou comigo, aí eu tenho até no celular gravado. Se eu fizesse uma denúncia, ela ia levar problema sério para ela. Mas as minhas irmãs não aceitam, fica com dó, não quero confusão e tal. Mas eu acho que nisso aí, Ana Paula, infelizmente, entra o salário bom que ele tem, sabe? Ele tem um salário, me parece, que já vi falar, de 6 mil, aí a minha cunhada ainda recebe, porque ela não divorciou. Eu acho que ela não poderia nem receber, porque elas gastam muito com ele. Gasta ou não gasta, sabe? Porque ele não recebe tanto tratamento igual o dinheiro que ele ganha, não. Ele toma um café às 8 horas, toma um banho, toma café às 8 horas, com pão, uma vitamina, almoça 1 hora, só vai tomar café às 8 horas da noite. Nem água não dá. Eu estou te falando que eu vejo isso, eu vou para lá, fico ele o dia inteiro, dou água, dou café, dou fruto, dou refrigerante, eu levo na minha bolsa. Porque eu moro em Sazeda, eles moram em Birité, outra cidade, sabe?
E eu fico com dó, porque ela é muito, 80 anos, mas não tem cabeça. Isso, minha irmã chora, uma que mora lá perto. Você pode falar, pode dar um exemplo, assim, negativo. Assim, inventa uma história para ela, fantasia, para ver se elas caem na ficha e para de fazer aqui, não adianta. Olha, você chega lá, tá sozinho. o que você pode fazer? Eu sei que é complicado denunciar, né? Principalmente quando envolve família, é muito complicado, a gente também falou sobre isso, mas crimes estão sendo cometidos, tá? Você está tomando Aldol? Pois é, Aldol? Ela, daí Ladol, Aldol. Pois daí é, sai. isso. Mas eu já entrei em contato com o Conselho Idoso Estadual, até hoje não resolveram nada. Eu estava na época de... E a denúncia pode ser feita contra os filhos. Como eles têm uma maior capacidade para responder sobre isso, eles podem ser denunciados. Eu vou pedir para você, Raimunda, me chamar separado. A gente saindo daqui pode me chamar em separado. Coisa mais séria. Eu vou te orientar direitinho, porque aí entra questões mais pessoais, de família também, a gente entende. É muito bacana você colocar essa situação, porque dentro, a maioria das pessoas que cometem os crimes são pessoas da família. E a gente não sabe como agir porque a gente não quer denunciar. É uma situação muito difícil denunciar, sabe? Então, assim, é crime, ponto final. É um crime, tá? E essa questão da medicação... Eu acho crime mesmo. É tudo crime. Então, fica complicado para quem é da família denunciar uma situação assim. Eu entendo o quanto eu preciso de mais uma orientação. Pois é. E aí você pode me chamar e aí a gente vai conversar direitinho. Tá? Você me dá um oi no WhatsApp e a gente conversa. Aí o que eu puder te orientar, eu vou te orientar. Tá bom? E eu preciso realmente dessa orientação, porque eu estou com 74, trabalho com idoso. Então a gente sabe até onde pode ir, sabe que está errado, mas tem envolve a família, né? Mas pode deixar. A gente vai tentar resolver isso, viu, Raimunda? Ok, muito obrigada. Tá? Por nada. Alguém mais quer falar? Falar até sobre a situação da Raimunda, se alguém quiser, né? Conversar alguma coisa. Setembro, mas manda depois. Eu vejo que você não quer ligar. Sou vontade. Carro. Foi Machado. Vamos ver. Maria do Carmo, Vânia. Matinha, muita caladinha. Vou regalar. Ana Paula. Oi, Matinha. Ana Paula. Sim. Quando um adulto, uma pessoa idosa, é maltratada por adolescente ou criança de menor, pessoas de menores, como que acontece? O que acontece? Vamos falar entre aspas, né? O julgamento de menores de idade funciona de outra forma. E mesmo assim não é qualquer menor de idade, tá? Eles não são presos, eles são apreendidos. Então, geralmente, quem interfere de uma forma mais afetiva numa situação dessa é o Conselho Tutelar, tá? Que geralmente visita a família, vê qual que é a situação. O menor tem quantos anos, Matilde? 15 anos? Isso. Então, ele já tem como responder legalmente essa situação, tá? Ele não vai ser preso como adulto, nem julgado como adulto. Mas ele responde criminalmente de outra forma, tá? Dentro do Estatuto da Criança, mas ele responde, tá? Os menores, eles não são presos, eles são apreendidos, né? Então, tem a casa para onde que eles podem ser enviados, caso condenados, que antigamente a gente chamava de FEBEM, né? Antigamente a gente chamava de FEBEM. Então, tem essa situação. Então, pode ser levado primeiro ao Conselho Tutelar, tá? E depois de levado ao Conselho Tutelar, pode realmente ser feito um boletim de ocorrência, tá? O Conselho Tutelar, às vezes, já encaminha essas situações. Então, os trâmites, eles são, sim, cobrados por isso, mas os trâmites seguidos são diferentes. Tá? Se você quiser falar mais especificamente também, depois me chamar, não tem problema. Tá. Tanto eu quanto a Tamires, viu, gente? Tá. Eu pensei que nesse caso eram os pais. Depende da situação, tá? Porque quando você leva essa situação... Por isso o conselho visita. Isso. Quando você leva a situação para o Conselho Tutelar, eles vão analisar a situação total dessa família.
tá? sim. Para cobrar a responsabilidade de acordo com a situação que foi apresentada. Tá, Entende? Por tá, exemplo, joia. se Tá. um menor ele está assaltando com uma arma, ele é apreendido, os pais são chamados na delegacia. Então, a situação sim. é visualizada num todo. A família toda é observada até chegar numa conclusão final. Tá, Tá bom? tá, joia. Não me esclareceu. Tá, joia. Obrigada, Por Natal. nada, Matheus. Mais alguém? Maria do Carmo? Aqui. Uhum. Eu estou pensando aqui no caso da Raimunda, do irmão dela, porque como ele não está sendo bem tratado com as irmãs, ele poderia ir para uma casa de repouso, porque, né? Também. Aí entra a responsabilidade dos filhos, tá? Porque aí seria a responsabilidade dos filhos verificar essa situação e verificar a probabilidade disso acontecer. Então, aí seria cobrada a omissão dos filhos, né? Que não está tendo devido cuidado. Olha, eu vou avaliar se meu pai precisa ir para uma casa de cuidados ao invés de ficar com as irmãs, né? Aí é a omissão deles. Uhum. Parece que a Raimunda quer falar. Raimunda? Né? Ana Paula, eu acho que ele pode até ajudar a pagar, sabe, essa casa de apoio para ele. Eu já consegui, arrumei, só que é o bendito que a gente deve conversar em particular, do salário, porque, segundo, eu conversei com o filho dele, segundo ele não tem recebimento, que a minha irmã está com a senha dele, ela que recebe, ela que coordena o dinheiro dele. Então, quando eles pegaram ele uma vez, segundo o filho, lá dentro da casa delas, ele foi olhar o pagamento dele, tinha R$200, estava tudo em empréstimo. Pois é. E isso é E é sério, né? O negócio é muito sério. complicado. E os filhos poderiam, inclusive, entrar com uma ação de curatela, para eles se responsabilizarem pela questão financeira, pela parte financeira. Isso que eu queria que eles fizessem, mas eles não querem saber Mas é a disso. obrigação deles, eles não têm querer. É porque ele tinha 25 anos separado, né? Ele fala que foi abandono. O pai deles abandonou eles. Pois, Com mas 20 não é um querer. Não é um querer. Sabe? Infelizmente. É difícil. É lei, é obrigação. Sabe? Eu já fui em todo de lugar, até hoje ainda não consegui. Eu consegui uma casa para ele ficar. Sim. Só que as minhas irmãs vai enrolando, eu vou entrar em assunto. Não libera ele. É por causa da questão financeira, que é outro crime que a gente também citou aqui. Tudo que está segurando ele lá é a situação financeira. Porque onde eu moro aqui, tem ginástica, hidroterapia. Eu fico vendo o senhor entrou lá sem andar e saiu andando, de tanta fisioterapia, ótima professora, inclusive de aqui de Birité. Meu sonho era colocar ele nessa piscina. Eu vejo nele a possibilidade de ele voltar a andar, voltar a falar. Ele é muito inteligente. Sabe, ele sabe o que está falando, mas quando ele está sob efeito de remédio, ele só quer dormir e falar que está tudo bom, ele só responde poucas palavras. Sim. Quase não conversa. A Vânia até mandou aqui, ó. Ela mandou, olha, não está tudo bem. A maioria das pessoas não se coloca no lugar do outro, não tem empatia. E é isso, sabe? É aquilo que a gente fala, gente. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos. Mas ela está com 72, ou Pois é, quando a gente é mais jovem e a gente está cuidando dos nossos filhos, todo mundo enxerga a nossa obrigação de cuidar dos nossos filhos. Mas ninguém enxerga, quando a gente é mais velho, a obrigação dos nossos filhos cuidarem da gente. Realmente, isso é mesmo. A sociedade não enxerga isso. Sabe? É respeito. Infelizmente. É respeito. Uma vez meu irmão queria colocar ele dentro do carro, e eu também apoiei que eu ia com ele, e levar lá na porta da firma. Aí elas não deixaram. Assim, ó, esse aqui é o pai do doutor Felipe. Mas a minha irmã não deixou, que ia ser para o filho seria prejudicial. Mas eu teria coragem de fazer isso. O filho vai ser muito mais prejudicial para ele responder criminalmente, porque ele está praticando um crime de omissão. Pois é, mas depois eu vou ter que perguntar no particular. Eles não dão o endereço deles. Não dá, né? Não, mas tem como descobrir. Quando eu fiz a denúncia, eles me pediram o endereço, eles não dão.
Eles mandam foto deles na praia. Mas por aí, Paulo, depois a gente conversa. Tá, joia. Eu sei como é, a gente vai conversar direitinho. Ok. Mais alguém, pessoal? Matilde, Valmir. Quem é esse que tá, esse senhor que está aqui? Parece que eu conheço ele da aula da UNA. Valmir, deve ter É, não sido faz de um outro rosto dele. curso. Eles Valmir, fazem- a Raimunda está te reconhecendo de outro curso, Raimundo. É porque não está aparecendo É o rosto dele. Valmir. Eu acho que eu lembro dele. Ele já estudou na UNA Barreira, pergunta. Você estudou, seu Valmir? Acho que o microfone dele está desligado. Tá. Deve estar falhando alguma coisa. Não está desligado. Pergunta se ele estudou na UNA Barreira. Tá dando para ouvir, Valmir? Não, está desligado dele. É. Não está dando, não. Eu não sei Tá se certo, tá. gente. Deu alguma coisa É. lá. Deu tio que aqui, Mas parece que saiu. deve ser de algum curso aí que vocês têm feito. Ela estava entrando no. Foi da UNA. Ah, Oi, aí ah, aqui. conseguiu. Ana Você Paula. estudou na UNA Barreiro? Ana Paula. Estudei, sim. Mas, Ana Paula, tá vindo uma mensagem aí falando que essa chamada sua vai terminar em 6 minutos, Eu tá? vi, eu Teve um vi. problema no outro curso também. Não, No outro curso teve e depois pagou na hora, não, mas se cair aqui e a gente ainda estiver em discussão, eu mando um outro link para vocês no grupo de novo, Eu estava Beleza, na. tá eu bom? estava digitando aí para você, mas sou muito lento, então eu tô falando pessoalmente mesmo, tá Não, bom? já apareceu aqui para mim. Aí, dando 5 minutos, eu já aviso para vocês não assustarem se cair. Aí, qualquer coisa, se a gente não tiver finalizado, eu mando um novo link lá no grupo para vocês. Tá ótimo, Tá então. bom? Mas sou eu mesmo, viu, Ana Paula? Eu já fiz vários cursos aí na UNA, fiz de inglês, fiz de informática, sabe? Informática, já eu fiz com aquela. Esqueci o nome dela e me fugiu agora. Com as duas meninas bonitinhas. Sim, Bom que sim. vai conhecer na turma toda. Aí eu fiz Assim informática. Que prazer, hein, Raimunda? Prazer estar com você aí agora, viu? Eu lembro da aula de. Então, Travou, Raimunda. Lá com as meninas. Ai. Só que agora o branco deu um branco aqui na cabeça do nome delas. E vão Sim. participar mesmo, viu, gente? Porque tem mais cursos e vai continuar tendo. Esse módulo nosso é o primeiro de direito, vai ter mais módulos, né? Com mais professores, gente diferente também. E ó, bom demais. já fica esperando aí que vai ter mais coisa legal, viu? Muito próxima bom. aula, Pois agora é. tá dando ver o rosto dele, assim, é da UNA. Foi. Mais alguém quer falar, gente? Perguntou sobre a música, né, Ana Paula? Eu não deu para mim. Pois é, gente, a coisa música. Maravilhosa. Todo eu mundo ouvi. ama. É anos 60, me desculpe se eu passar vergonha, mas Não. aquela. Não, é mais recente. Apesar que tem muito artista que regravou, né? Uhum. Mas o Almir Sater é o mais conhecido, Maravilhoso, né? principalmente depois da reprise de Pantanal, que a gente já falou. Nossa, o Pantanal foi maravilhoso. Gente Pois do céu, é. o que é aquilo? Pois O que é é. aquilo, Ana Paula? Eu Agora nem essa sou outra- muito de novela, mas como eu assisti da outra vez que passou, aí eu falei, eu vou maravilhoso. ter que assistir de novo. Mas Vou- essa travessia eu não Na gosto, não. antiga TV Manchete, que passou a primeira vez. Eu assistia na Terra, eu tenho vontade de assistir de novo. Agora, a travessia eu tô gostando, não, nem tô seguindo. Eu não tô seguindo também, não. Eu É sou mais Pantanal. difícil. É mais Ô, Ana difícil. Paula, com todo respeito, mas qualquer tanto de homem bonito, minha filha, quem que não queria ver? Eles capricharam, né? Incluindo o senhor do Ney, com todo respeito. Né? Eu sou assim mesmo, eu trabalho com idoso, então tem que brincar. Filho. Assim que tem que ser. Mas é isso. É o que fala na música. Né? Lindo, lindo, lindo. Vamos eu ser acho. felizes. Uhum. É Importante isso. ser feliz, né? Hoje tem Continuar. outra musiquinha, eu já avisei quem estava aí mais cedo. Agora mesmo vai chegar mais musiquinha para vocês. O material da aula também a gente vai enviar. E a gente vai deixar o grupo aberto para vocês mandarem mais coisas e mandarem mais dúvidas que forem surgindo. Tá bom? E seu telefone está no privado? Pode me chamar no privado. Está, você está no. Parece que tem só as outras meninas. Não, Você está com a Ana Paula? geralmente a Tamires manda os documentos, as atividades para vocês, a Tamires. Mas vocês podem chamar tanto eu quanto a Tamires. Então tá, se eu tá Pode eu dar sei o que... grito, falar assim, ó, gente, estou chamando vocês aqui.
Ah, Viu? tá ok. Tá bom. Tá joia? Tá Então, já vou ótimo. deixar um abração para vocês. A gente gravou a aula, Pra vou mandar você. no grupo também, tá? E aí Obrigada. pode mandar o que vocês quiserem lá no grupo para a gente Muito obrigada. discutir, porque é um assunto muito bacana e a gente tem muita coisa para aprender, Se Deus quiser. tá bom? Essa aula é? Boa tarde para vocês. Boa Até tarde. mais e vamos Boa conversando no tarde. grupo, tá bom? Então tá, Beijo tchau. pra vocês. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Com Deus. Até a próxima. Vai ter, né? Até. Desliga você aí, Paulinho.